Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Beleza, beleza, pessoal que está nos assistindo, já estamos ao vivo com o Mestre Careca, com o Mestre Dunga, só estou aqui atualizando a página para o pessoal poder visualizar aqui, só um momento, galerinha, que a gente já inicia o papo aqui, vamos ver. Vou tocar um berimbau por enquanto. Isso, pode tocar aí, mestre. Leva aí, mestre. Leva aí, que é... Aqui tá compartilhado, Fly. Sim, eu quero ver se eu consigo marcar o mestre aqui. Eu não vou conseguir marcar o senhor agora, mestre, só depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, marca ele aí, Edu. Quero ver se eu consigo marcar o mestre. Ô, Fly, pode fazer uma apresentação aí, pode abrindo, que aí eu vou conseguir, eu vou... Perfeito, então. Pessoal, vocês já viram aí, já estamos ao vivo. Eu dei um tempinho para toda a galera poder visualizar, né, para mim poder também abrir aqui para o público. Estamos, então, no 14º bate-papo na identidade do capoeira. Hoje, uma entrevista muito especial da minha parte, um amigo que eu não vejo há muitos anos, e hoje a gente está podendo fazer aqui essa vivência. Eu e o Mestre Dunga estamos trazendo para vocês Mestre Careca, diretamente de Guimarães, Portugal. Tem um trabalho belíssimo com a capoeira regional. E vamos lá, mestre. Hoje é tudo com o senhor, para a gente falar, refalar, tirar vamos embora. Mestre Dunga, pode... só lembrar o pessoal também, essa live ela vai ficar no Facebook durante uma semana, depois o pessoal pode visualizar, compartilhar, bater papo com o Mestre Careca também, através do canal Camugerê Cultural, que eu salvo todas as lives lá para ficar o registro salvo para futuras pesquisas, bate-papos e tudo mais. Mestre Dunga, pode iniciar aí. Então, uma boa tarde para nós aqui. Boa tarde, acho que para o Mestre Careca deve ser boa noite. Uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Seguindo nesse projeto que nós estamos levando, eu e o Contramestre Fly, de produzir conteúdo de qualidade nas redes sociais. Hoje o papo é capoeira regional. E ninguém melhor que o Mestre Careca, que eu não tive o prazer de conhecer ainda pessoalmente, acho que até cruzamos em algum momento, em alguma roda, mas ainda não tínhamos formalmente se apresentado. E eu sei, acompanho nas redes sociais o trabalho do Mestre Careca, do qual eu respeito muito. E hoje, especialmente, o assunto, como sempre, quando se trata de regional, ele bate um pouquinho mais forte no meu coração. Mestre Careca, eu não sou da regional, eu não toco os toques da regional, mas a minha identificação, assim, o meu sentimento é pela regional. Eu sou um apaixonado. Eu sou um capoeira com 3 birimbaus, mas que o coração bate forte quando eu vejo a regional. Então, é só um tema de estudo. Então, por isso, essa identificação e esse minha paixão no falar sobre. Então, mestre, eu já vou passar a palavra para o senhor, mas antes dizendo, pessoal, principalmente o pessoal que é da linhagem do Mestre Careca,
por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, é só chegar ali, quem está pela página do Contra Mestre Fly, compartilhe a página do Contra Mestre Fly, para a gente poder atingir mais pessoas com essa live. Eu tive tentando, assim, eu acho que o Mestre Careca, como está com o celular dele sendo utilizado, ele não vai conseguir compartilhar, de repente, na página dele. Mas, por favor, quem for, principalmente do grupo dele, ou as pessoas próximas a ele, compartilhem a live para que os alunos do Mestre possam ter acesso. E marquem o Mestre no compartilhamento de vocês também. Perfeito. E passando a palavra para o Mestre, a pergunta primeira, Mestre, é assim, aonde surge a paixão pela capoeira regional? Por favor, fique à vontade, Mestre. Tá bom. Salve, salve, comunidade. Boa noite, todo mundo. Bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, fiquem em casa, viu? Para daqui a pouco a gente poder estar vadiando todo mundo junto aí. De antemão, queria agradecer ao convite do meu amigo Fly, que eu tive o prazer de conhecer em 2004, em Porto Alegre, no encontro do meu amigo Mestre Tucano, da família Cambotá, uma chefe da família Cambotá. E eu conheci o Fly lá em 2004 e a gente está batendo esse papo aqui. E o Mestre Dunga, muito obrigado também pelo convite. Né? Como falamos antes, nós já nos cruzamos por Salvador, mas nunca tínhamos parado para bater um papo, tá bom? Muito obrigado a todos e toda a comunidade que está chegando aí para fazer essa papoeira com a gente, para cantarolar um pouco também, tá bom? E para compartilhar esse momento junto conosco aqui. Eu sou de Salvador, né? Sou soteropolitano, me criei no bairro da Federação, lá em Salvador, né? Minha primeira lembrança da capoeiragem, eu era criança, né? Essa é a primeira lembrança que eu tenho da capoeiragem. Eu era criança, numa festa do Senhor do Bonfim, né? Eu vi uma roda de gente e ali eu vi um turista jogar um dinheiro no chão e um menino dar o aú e pegar o dinheiro com a boca. E eu vi alguém falando, não, isso aí é capoeira. Essa é a lembrança, acho que mais antiga que eu tenho da capoeira, né? Logo no meu bairro, eu comecei a brincar de capoeira com os meus amigos, né? Os mais velhos guiavam a gente dentro da cultura. Nosso bairro um celeiro cultural, né? Na Federação, por exemplo, nós temos alguns dos terreiros de candomblé mais antigos da Bahia, sambas de roda, diversos mestres de capoeira deram e dão aulas de capoeira por lá. Então, o convívio com as pessoas que estavam envolvidas com o ambiente da capoeira é uma coisa que vem desde cedo. Desde muito jovem também, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive envolvido com os tambores, com a percussão, né? Toquei muita banda de samba reggae, toquei muito samba, né? Samba junino, samba de roda, cheguei a tocar no trio elétrico, até que chegou um momento que eu tive que decidir entre a capoeira e a percussão, e eu fiquei com a capoeira porque a percussão estava na capoeira, né? Então, e aí, no meu bairro eu conheço a capoeiragem, né? Criança, você não sabe o que é aquilo, se é Angola, se é regional, né? Você não sabia, era brincar de capoeira. Foi ali que eu tive o primeiro contato com meus amigos, com o birimbau, né, com as cantigas, com os movimentos. E aí, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui estudar no centro da cidade, no bairro de Nazaré, no Colégio Núcleo. Foi aí nesse colégio onde eu conheci aquele que me iniciou na capoeira regional, que foi o senhor Antônio Sérgio Pinho Freire de Carvalho, o mestre cabeludo, né? Então, ele era professor da Associação de Capoeira Mestre Bimba. Dois colegas meus de sala me levaram para assistir uma aula de capoeira. Na época ele dava aula na sala de cima. Foi o Quiabo e o Chiclete me levaram para assistir a aula. E posteriormente, um grande amigo meu de infância foi quem me levou para me matricular na academia do Mestre Cabeludo. Com o Mestre Cabeludo eu me iniciei, fui aí que eu recebi o nome de Careca. Na verdade, antes eu tinha um cabelo maior, né? E o mestre falou, o cabeludo aqui sou eu, você é o Careca, e ficou Careca. E tá aí, Careca até hoje. Tá? E foi aí que eu comecei a treinar, foi aí que eu concluí o curso primário na capoeira regional. Eu me formei com o mestre. Depois eu dei continuidade, venho dando continuidade, né, a meu aprendizado na capoeiragem com o meu mestre, o senhor Rubens Costa da Silva, o mestre Bamba, que é o responsável pela Associação de Capoeira Mestre Bimba, que fica na Rua das Laranjeiras, que é onde antigamente funcionava o Centro de Cultura Física Regional da Bahia. O mestre Bamba, o meu mestre Bamba, um axé, se o senhor estiver assistindo, e um axé para toda a família aí, toda a turma de Bamba. Ele que me reconheceu
como professor de capoeira e como seu contramestre, me dando o direito de exercer essas funções, e foi ele que me consagrou ao lenço branco de mestre charangueiro. Dentro do meu percurso na capoeira regional, eu também tenho que frisar os ensinamentos do senhor Josevaldo Lima de Jesus, o mestre Saci, discípulo do mestre Bimba, de quem eu fui especializado. Então, o mestre Saci, um axé para o senhor também. Do mestre Saci, eu recebi o meu lenço vermelho, especializado na capoeira regional. Então, basicamente, para a gente aproveitar o tempo e falar da luta regional baiana, isso foi um pouco da minha apresentação. No ano de 96, eu tive a primeira oportunidade de sair do Brasil. Né? Eu vim para a Europa, junto com o meu primeiro mestre e mais 2 colegas, né? Que é o mestre Grandão, hoje mestre Grandão do Grupo Engenho, e o contramestre Guará. Nós viemos para a Europa fazer uma turnê e aí fazer exibições de capoeira, dar alguns workshops, e eu vim como o mascote da turma, eu era o mais jovem de todos. Né? Quando retornei ao Brasil, eu ingressei na Companhia de Dança e Ritmos da Bahia, do mestre João de Barro, que foi quem me ensinou o folclore. O mestre João de Barro, professora Daniela Gonçalves, são os meus mestres do folclore. O mestre João de Barro é discípulo do mestre Salário Mínimo, que também é discípulo do mestre Bimba. Responsável por um dos maiores grupos parafolclóricos da Bahia, que é a Companhia João de Barro. Com a Companhia João de Barro, com o governo da Bahia, eu viajei o mundo, praticamente. E no ano de 2000, eu recebi um convite para ir viver em Montreal, no Canadá, e aí assumi a direção de uma escola de capoeira regional. Foi a primeira escola de capoeira regional na cidade. Fui ao Canadá, vivi no Canadá, fui à Europa, dar alguns cursos, a convite dos meus amigos Castelo, de Portugal. Foi a primeira vez que eu vim a Portugal. E Pititinga e Nariga. Eu fui à Espanha e dei uns cursos. E quando eu voltei, eu tive um convite de viver na Espanha. Foi aí que eu fui morar em Valência. Né? E convite do meu amigo Nariga, né? O professor Nariga, da Escola Remanescentes. Vivi em Valência durante praticamente 10 anos. E depois eu me mudei para aqui, para Guimarães, que é onde eu vivo hoje, onde eu tenho residência. Né? Dentro dessas idas e vindas, a gente sempre esteve buscando difundir, divulgar a luta regional baiana e respeitando seus princípios, né? Preservando suas tradições, aplicando sua metodologia de ensino, e esse é o nosso objetivo. Foi quando, no ano de 2006, eu, juntamente com meus alunos, nós fundamos o Centro Cultural Capoeira Baiana, que é uma escola de capoeiragem soteropolitana, que tem, na origem dos seus ensinamentos, partindo do mestre Bimba e seguindo a linhagem do mestre Vermelho 27. Né? Nesses últimos 14 anos, nós fomos responsáveis por implantar alguns núcleos de ensino em países como Portugal, Espanha, Alemanha, Noruega, Canadá, Martinica, Chile, Itália, eu acho que se eu esquecer Espanha, se eu esquecer algum mês aí, me perdoe, meus alunos, tá certo? Mas fazendo um resumo geral desses últimos anos, seria mais ou menos isso daí. Mestre, muito legal. Eu vou citar uma pessoa que aqui nos mandou um salve, que nós, antes de abrir a live, nós estávamos falando dele, que é o Mestre Sagui. O Mestre Sagui, pelo que eu vi aqui na live, ele está aqui nos acompanhando. Mandar um abraço para ele. Salve, mestre! Em Ribeirão Preto, um jogo dele, um esquenta-banho dele de mestre Napa, durante um tempo, lá em Ribeirão Preto, desenvolveu o regional. Foi um dos jogos mais significativos e uma das coisas que mais me marcou na minha vida de capoeira, aquele jogo deles. Um jogo marcado com quedas, lindo de morrer. Mas, e tem outros amigos aqui que entraram também, um abraço, um salve para todos. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, antes de nós entrar especificamente na regional, mas como é que está esse crescimento da regional? Como é que o senhor está vendo a regional no mundo? Tá? Esse crescimento, além da sua escola, né, das outras escolas, como é que o senhor está vendo esse crescimento da capoeira regional? Por favor, mestre. Eu vejo que
que nós estamos vivendo um momento em que todas as escolas de regional estão, podemos dizer assim, trabalhando em prol de perpetuar o legado, né? Às vezes muita gente me pergunta assim, pô, qual o objetivo do trabalho de vocês? Por exemplo, eu não vejo o meu trabalho como um trabalho de resgate, porque eu acho que as pessoas que têm esse direito, que têm esse direito de resgatar qualquer coisa dentro da regional, são os discípulos do Mestre Bimba e a sua família. Esses fizeram o resgate. Nós somos ramificações disso daí, né? Então, o nosso trabalho, assim como o trabalho da maioria das escolas de regional no mundo hoje, é um trabalho de perpetuação de legado, não é um trabalho de resgate, porque a regional ela segue viva. É bom que as escolas de hoje elas estão desmistificando alguns mitos, né? Por exemplo, quando o Mestre Bimba cria a luta regional baiana, a comunidade, quem não era seu discípulo passou a ser identificado como angoleiro, né? Porque ele que era o criador da regional. Então, se você não era discípulo do Mestre Bimba, você era angoleiro, né? Assim foi definido pela comunidade, foi a comunidade que definiu isso. Com o passar dos tempos, acredito que esse fenômeno acontece, não sei, ao final dos anos 80, ou metade dos anos 80, a capoeira Angola ela teve um movimento de expansão, de difusão pelo mundo, que cresceu bastante, né? Então, os mestres angoleiros eles conseguiram desmistificar isso, que nem todo mundo que praticava aquela capoeira que não era regional fosse angoleiro. Então, o discurso aí nesse momento ele mudou, né? Então, aquelas pessoas que achavam que eram angoleiro e descobriram que não eram angoleiros passaram a se denominar regionais. Não, então eu sou regional. Se eu não sou angoleiro, eu sou regional. De alguns anos já para cá, eu acho que isso aí, esse mito, ele um pouco some, né? Porque as pessoas agora passam a se conscientizar que para você fazer parte de uma dessas vertentes tradicionais, regional Angola, você tem que se basear. A diferença estaria na metodologia de ensino, a diferença estaria nos rituais, nas tradições, a diferença estaria nos princípios, na forma de conduzir o trabalho. Então, a comunidade hoje da capoeira regional, com o suporte dos nossos mais velhos, até porque eu acredito na capoeira sempre como a arte deve ser transmitida do velho para o novo, nunca ao contrário, né? Então, qualquer coisa que nós fazemos, nós buscamos a assessoria, a opinião dos discípulos do Mestre Bimba, dos nossos mestres, né? Porque eles são o elo de ligação do passado com o nosso presente para a gente ter um futuro próspero. Então, o trabalho que as escolas de capoeira regional vêm fazendo hoje, né, em comunhão, mesmo que algumas não convivam no dia a dia, mas o propósito é o mesmo, é um trabalho de perpetuação de legado, e eu acredito que no futuro, um futuro próximo, nós vamos ter um futuro próspero, né? Não que já não seja, mas muito mais próspero do que já é. De bola. Mestre, faça um favor para nós. Primeiro, assim, vamos destacar algumas pessoas aqui e depois o Flávio faz uma leitura de quem está junto com nós. Mas eu já quero saudar alguns amigos também que entraram aqui. Contra a mestre Azadelta, o Pitoco aí que está também. Nós temos também a presença ilustre aqui do Abainé, que é neto do mestre Bimba, está aí, né, filho do mestre Nenel, está nos assistindo também. Um abraço. Mestre, antes de nós passarmos para o próximo assunto, leva uma cantoria para nós aí. Leva uma quadra, um show, manda aí. E aí nós vamos lhe ouvir e já preparar a próxima pergunta, bem salgada, mestre. Daquele jeito. Tá certo. Tá bom. Carpinteiro esquivador, carvoeiro, carpinteiro, violeiro de valor,
entrou na função, aprendeu com quem sabia, foi aluno de Bentinho, da navegação da Bahia, na estrada da boiada, conheceu a aviação, foi no ano de 18, foi quando fez a junção, ao Batuque a Angola, sua inspiração, criou região na Baiana e conquistou a nação. Camarada, água de beber, água de beber, Camarada, 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 porta do mundo, camarada. Show, mestre! Maravilha! Boa! Não é Iuna, mas nós estamos aplaudindo depois. Não é Iuna, mas nós estamos aplaudindo depois. Mestre, uma questão que eu teria para levantar com o senhor agora é assim, ó, ultimamente, e aí vou citar de novo, novamente o Pitoco, tem aparecido muito material novo do Mestre Bimba. Inclusive, aqui na nossa região, sem entrar em muitos detalhes, mas eu sempre falo disso, nós temos o Cabeleira, que ele, acho que ele está nos assistindo também, e ele também tem um material novo e inédito, que eu não tinha visto, não vou entrar, porque a questão é com eu vi a ele. entrevista do Cabeleira. Então, assim, ó, me diga o que o senhor acha. Vai aparecer muito mais coisa? Tem muito mais coisa por aparecer? Eu sei que vocês têm um grupo de estudo muito grande aí, né, até com grupos de WhatsApp, que vocês trocam informações. Me diga como é que tá. Tem muita coisa para aparecer no Mestre Bimba ainda? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que, devido à evolução da tecnologia, né, vai ter muito mais registros do mestre que vão se tornar públicos, né? Porque, na verdade, com certeza, deve ter registros do mestre espalhado pelo mundo todo, né? E quem dera que nós tenhamos esse prazer de poder ver todos esses registros, né? Eu vi a entrevista do Cabeleira no outro dia, ele falando sobre já tinha ouvido falar do registro, né, através de amigos em comum, né, os registros de 1951, né, se não me engano. E assim como esse, eu acho que outros diversos vão aparecer, com certeza. E eu acho que isso é válido, só faz acrescentar mais a nossa arte. Eu acho válido, e tudo que venha acrescentar ou que venha colocar mais dúvidas nas nossas cabeças, né? Eu falo sempre para os meus alunos que, tipo assim, quando eu dou aula, o meu objetivo nunca é tirar dúvida, porque eu acho que não sou capaz de tirar dúvida. Meu objetivo é colocar a dúvida na cabeça dele para que ele tenha mais vontade de querer pesquisar mais. Então, às vezes, quando a gente encontra um registro desse que, por assim dizer, né, vá na contramão, todo mundo está indo para a direita, o registro apareceu para você, aí é o momento que você tem que repensar, né? E eu acho importantíssimo. Até, por exemplo, eu não vejo o meu trabalho, o trabalho da nossa escola, como um trabalho que a gente quer acertar. Eu não quero acertar nada. Na verdade, eu quero errar menos. É diferente, né? Por isso que a gente vai estar sempre buscando o registro, vai estar buscando a oralidade. Por isso que é importantíssimo conviver com os discípulos, que foram as pessoas que tiveram contato com ele, conviver com a família do mestre, né? Porque, na verdade, eu vejo que para você entender a capoeira regional e o seu processo evolutivo, se você não conhecer a história, não tentar entender o legado que o mestre deixou, é impossível ter qualquer tipo de compreensão sobre a arte. E nisso, esses registros servem como peças, por assim dizer, de um quebra-cabeça que a gente pode montar e que em um futuro próximo a gente possa desfrutar ainda mais dele, né? Às vezes o registro nos traz, não sei, algo inédito, né? Uma nomenclatura nova, sonho de Salomão, uma nomenclatura nova, né? Algo para se pensar, né? E um registro novo do mestre tocando, do mestre cantando em outro ritmo, cantando uma cantiga diferente, ou que seja, dando uma entrevista de jornal, né? E faço parte de um grupo de amigos da minha geração que nós pesquisamos muito em relação a isso, assim como eu sei que a maioria das escolas pesquisam bastante sobre isso, as escolas que desenvolvem trabalhos seríssimos com a capoeira regional,
importante pelo menos eu acho interessante sempre democratizar esse conhecimento, né, a mostrar às novas gerações, né, para que a pessoa possa entender o processo de evolução que a arte teve. Então, nós temos que pensar assim, pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que a partir do momento que nós consigamos conciliar as tradições do passado com a evolução presente, a gente vai ter um futuro próspero. Eu penso assim. E se nesse presente que a gente está vivendo, né, a tecnologia nos está proporcionando ter acesso a esse tipo de material, maravilhoso, né? Só vai fazer com que a gente ganhe mais gosto pela arte e queira buscar cada vez mais. E, claro, o intuito nunca vai ser acertar. O intuito vai ser sempre errar menos e tentar perpetuar o legado, esse legado maravilhoso que o mestre deixou, né? Que é um legado familiar, é uma capoeira da família, né? A capoeira regional é a capoeira da família, né? Isso é maravilhoso, isso. E a gente tentar transmitir isso, trazer essa mensagem para os nossos alunos, para aquelas pessoas que nos acompanham, e a gente tentar perpetuar isso para as seguintes gerações, isso é espetacular. Então, eu acho que todo tipo de registro é válido, eu acho que nós temos sempre que estar buscando, né? Não podemos nos acomodar, eu acho que é assim, a vida é assim, né? Nós não podemos nunca tá parado, porque o mundo está em movimento, e hoje em dia, mais ainda com a tecnologia, é tudo muito rápido. Né? Às vezes eu falo com meus alunos, eu digo, uma resposta que eu te dou em 5 minutos, eu levei 10 anos para que alguém me respondesse. Até porque eu acredito muito nesse formato. Né? Se alguém me perguntar assim, por que é que você faz isso? Eu vou te dizer, eu faço isso porque eu aprendi com fulano, porque eu aprendi com ciclano. Eu não faço isso porque veio da minha cabeça só. Além disso, eu devo pedir a orientação do meu mestre. A capoeira é dessa forma. Os pilares da capoeira são assim, é do mais velho para o mais novo, tem que existir um respeito, tem que se ouvir os mais velhos, e para a gente poder ter prosperidade amanhã. Então, os registros, eu acho importantíssimo, seja uma foto, seja uma reportagem de jornal, seja um vídeo, seja um áudio, tudo isso vai ser válido para que amanhã nós tenhamos mais materiais relacionados ao acervo e ao legado do mestre Bimba, né? E que um dia todos no mundo possam ter acesso a isso, e que as escolas de capoeira regional sigam crescendo cada vez mais e levando esse legado maravilhoso do senhor doutor Manuel dos Reis Machado para o mundo todo. Show de bola. Mestre, só para dizer assim, ó, nós estamos batendo, acho que a live que mais visualizações está tendo. Nós estamos tendo uma média de 90 pessoas assistindo. Isso é fruto da regional e do seu prestígio junto à regional. Então, eu acho que o senhor já está de parabéns. Oh, que bom. Eu já estou contente por ver toda essa movimentação nas redes sociais em função da regional, e eu acho que isso é o que eu posso oferecer por tudo que a regional me fez brilhar os olhos, né? Mas, lembrando, eu não sou da linhagem regional e nem sou regional, mas gosto muito. Lembrando a todos que essa média que a gente está fazendo de visualizações é através do meu perfil, então com certeza nos outros perfis compartilhados está tendo bem mais visualizações ao mesmo tempo. Pessoal que está assistindo, compartilhem nas suas redes sociais esse vídeo, compartilhem aí, marquem o Mestre Careca, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa cultura da capoeira regional, e todas as perguntas que vocês querem fazer para o mestre tem que ser através do meu perfil, na transmissão matriz aqui, para poder chegar até a gente. Perfis que são compartilhados, a gente não consegue ver as perguntas, tá, pessoal? Só lembrando a galera aí. Tá. Mestre, algumas outras coisas, então. Primeiro, se o mestre Bimba tivesse vivo, a capoeira regional estaria... Mestre, tá cortando o seu áudio. Perfeito. O áudio do mestre Dunga está cortando um pouco. Tá, vamos de novo. Se o mestre Bimba tivesse vivo, a capoeira regional, como eu ainda acho que ela está evoluindo, não acho que ela esteja parada, mas se ele tivesse vivo,
aonde nós estaríamos com a capoeira regional? Isso é só um exercício de pensamento, tá, mestre? É só um exercício de pensamento para o senhor. Aonde nós estaríamos com a capoeira regional se o mestre Bimba estivesse vivo, tá? Outra coisa, bom, vamos nessa aí. E depois que o senhor encerrar, por favor, faça mais uma música para nós aí. Leve mais uma quadra aí para nós. Valeu, mestre, valeu. Eu não sei se o meu áudio está cortando, mas o mestre Dunga está cortando um pouco, tá? Uma coisa que eu acho maravilhosa eu acho maravilhoso no processo de evolução da luta regional baiana é que, tipo assim, coisas entraram, né, em certas gerações, outras coisas saíram, tiveram coisas que o mestre foi adaptando, foi mudando e tal, mas existem uns pilares ali que ele sempre preservou. Isso eu acho maravilhoso, né? Que é aquele uma evolução sem descaracterizar as tradições da capoeiragem. Isso é espetacular. Então, eu acho que supondo que ele estivesse aqui nesse momento, essa evolução ia ser contínua, né? Mas nunca iria descaracterizar a prática da capoeira. Isso é uma coisa que eu acho assim maravilhoso dentro da obra do mestre, né? Por exemplo, você podia ver a evolução técnica dos movimentos, mas tudo foi sistematizado de uma forma num curso aonde o aluno ia de uma forma evolutiva, ele saberia o que é que poderia ser aplicado no ritmo do berimbau, o que não poderia, né? E aqueles movimentos evoluíam, mas nunca se descaracterizava a prática da capoeira. A prática da capoeira da Bahia, né? A capoeira baiana, essa capoeira ritmada pelo berimbau, né? Essa capoeira no passo do gingado, né? Essa capoeira que a gente tem o compasso marcando o ritmo, né? Então o mestre sempre ele estava com certeza muito além do seu tempo, né? E ele nos deixou tanta coisa, uma obra tão grande. Então, eu acho que se ele estivesse aqui hoje, nós com certeza teríamos muito mais material, apesar que o material que ele deixou disponível para toda a comunidade é infinito, para diversas gerações estudarem, né? E com certeza a evolução seria constante. Eu não desacredito isso. Mas o mais bonito que eu vejo de toda essa evolução da obra dele é isso, perpetuar a forma baiana de jogar capoeira, né? De respeitar o berimbau, né? Da ritualidade da capoeiragem, tudo isso que são elementos da capoeira antiga que você vê na capoeira antiga e que o mestre preservou, né? Evoluiu respeitando princípios e difundiu pelo mundo, né? Então eu acho espetacular. Com certeza se ele tivesse aqui, ele está aqui, né? Até porque eu acredito que a gente só morre quando não é lembrado, né? Eu tenho muita fé nisso, né? A gente só morre quando não é lembrado. Mestre Bimba é lembrado em todos os lugares do mundo, né? Quando o berimbau toca, se fala no nome do Mestre Bimba. Então, ele já é perpétuo já, né? Ele tá presente em tudo. E a sua obra, né, que ele deixou aberta para os seus discípulos seguirem dando evolução, né, aberta, mas com certas diretrizes que as pessoas, quando olham aquilo dali, os mais velhos, que eu falo sempre para meus alunos, eu digo, quando um mais velho continuar observando a prática e ele se identificar com o que era feito no tempo dele, nós estamos indo um bom caminho. Então quer dizer que a obra do mestre segue evoluindo de uma forma saudável. Show de bola. Mestre, leve uma para nós aí, uma quadra aí para nós. Leve uma quadra aí para nós, mestre. Vou cantar um aqui. Show de bola. Foi Bimba que criou luta regional baiana. Foi Bimba que criou a malícia que emana. Foi Bimba que criou a sequência, a cintura. Foi Bimba que criou
batizada a formatura, Bimba que criou, aí um nato formado, foi Bimba que criou, emboscada para especializado, Bimba que criou, a malha e o engano, foi Bimba que criou, essa arte faz 100 anos. E, Show de bola, mestre. Show de bola. mestre, Então, vai lá, Fly. Vai lá, Fly. Vai contigo. vou fazer uma pergunta nessa mesma linha de raciocínio do mestre Dunga, que é uma curiosidade que eu tenho. A respeito das escolas que mantêm essa memória viva, o trabalho Tá cortando vivo. um pouco o Fly. Ô, Desculpa, me ouvindo tá cortando um pouco. Sim. Pode repetir? Sim. As escolas que ainda seguem essa tradição, mantendo a tradição deixada pelo mestre Bimba, aí eu dou exemplo, como por exemplo, a escola de vocês, a escola do mestre Bamba, a escola do mestre Nenel e dos discípulos. Vocês têm um bate-papo contínuo de vocês a respeito de, por exemplo, algumas modificações que o mestre Nenel faça na capoeira regional? Vocês têm esse bate-papo para também debater, fazer a modificação por vocês mesmos, ou vocês mantêm a tradição conforme a escola de vocês? Mas quando você fala modificações, você se refere a quê? Não, por exemplo, assim, ó, eu vi Por exemplo, um bate-papo com o mestre Nenel. Ele diz que ele mesmo já fez algumas modificações, que ele mesmo já introduziu algumas coisas a mais na capoeira regional. Essas coisas chegam até vocês, essas modificações? Existe algum grupo de bate-papo para chegar até vocês ou não existe essa conversa? eu acho que eu entendi a pergunta, mas está cortando um pouco. Então, assim, primeiro o trabalho do mestre Nenel é um exemplo, né? A gente não tem indiscutível o trabalho dele, não tem o que se falar do trabalho dele. Eu não vejo modificações nos trabalhos de escola de capoeira regional, né? Quando o mestre Dunga, assim, como seria se o mestre estivesse aqui hoje, né? A parte da evolução, né? Porque é isso que muitas vezes as pessoas discutem, né? Evolução. Qual seria a evolução saudável e qual não seria a evolução saudável? Eu acho que a partir do momento que você não descaracteriza a obra, a evolução é saudável, né? Por exemplo, sei lá, qualquer coisa, sei lá, um uniforme, uma roupa, né? A roupa se modificou com o passar do tempo, né? Dentre outras coisas mais, né? O dobrão, né? Nem todo mundo hoje em dia usa um 40 réis. Então, isso aqui é uma adaptação, queira ou não queira. Mas é uma adaptação que não descaracteriza a forma tradicional. Então, todo tipo de, por assim dizer, adaptação das escolas que não venha descaracterizar a arte, eu acho que não vai ferir a obra do mestre, né? Então, tipo assim, você vai encontrar cantigas novas, né? Os charangueiros, os tocadores de birimbau vão envolver novas viradas, novos repiques, né? Mas tudo isso vai ser feito dentro de uma sensibilidade que a pessoa vai adquirindo com o passar do tempo, né? Então, tipo assim, quando nós falamos, por exemplo, dos tipos do mestre Bimba, cada um deles eu acho que acrescentou algo positivo na obra do mestre e não descaracterizou a obra. Que isso que é o mais importante, caracterizar. Então, coisas que a gente não tem, a gente tem que adaptar a alguns lugares. Mas daí quando você fala assim, fez uma modificação, é porque, no meu ponto de vista, quando você fala modificar, é porque mudou alguns dos pilares da arte. E eu acho que isso, né, no meu ponto de vista, as escolas de capoeira regional não fazem isso. Porque também tem uma opção, que às vezes você vai, por exemplo, você pode ver um capoeirista que ele tem origem na regional, mas ele não desenvolve um trabalho com a regional.
Isso acontece bastante também no mundo afora. Tem diversas escolas que são ramificações, né? Que na sua origem, na sua linhagem, se inicia no mestre Bimba, mas no trabalho, no desenvolvimento do trabalho dia a dia, não. Diferente. Tá bom? Ah, tem alguém para julgar isso? Quem vai dizer se está certo ou se está errado nesse momento são os mais velhos. Show. Então, a partir do momento que os mais velhos estejam aprovando o que está sendo feito, eu acredito que está sendo bem feito. Né? No momento que o mais velho reprovar o que está sendo feito, eu acredito que não está sendo bem feito. Por exemplo, não está diretamente ligado ao tema, mas eu falo isso muito com meus alunos. Hoje em dia, na capoeira, a gente vê muita gente cantando, né? Na capoeira, né? Mas eu vejo assim um pouco diferente. Aquela pessoa que no canto, que com o seu canto só consegue animar os mais novos na roda, ele não está fazendo a função do cantador, né? Eu acho que o cantador de verdade é aquele que vai fazer, que tem a capacidade de fazer o mais velho levantar do banco para querer jogar. Sabe por quê? Porque quando ele fizer isso quer dizer que existe um elo de ligação com o passado. Aquele mais velho diz assim, não. E você vai me perguntar assim, é a forma tradicional? Não, é a forma original. Pô, o cara cantou de uma forma original. Tá entendendo? Por exemplo, eu cantei 2 cantigas aqui. Essas cantigas, podemos dizer assim, que são adaptações para os dias de hoje. Né? Por exemplo, eu faço um trabalho com música de capoeira. Já gravei alguns CDs, 7, 8 CDs, né, de capoeira. E esse trabalho das cantigas regional tem um trabalho que está relacionado a contar histórias, né? Então, às vezes eu pego uma história como os capoeiristas do passado faziam, imortalizavam aquele fato com a cantiga, né? Diversas escolas de capoeira regional também fazem isso. O cara pega uma história do passado e ele bota no canto. Isso era uma coisa que está descaracterizando a forma de fazer? Não. É a forma original, mas só que a gente está trazendo para a realidade de agora. Eu acho que o mesmo acontece com os toques de berimbau, com a movimentação, né? Não sei, um esquete novo que se faça, né? Eu acho que é uma ação saudável. Não sei se fui no rumo que você estava dizendo, mas é a minha opinião. Mas eu acho que é isso aí. E eu acho que o senhor toca num ponto legal, que nós, em quase todas as lives que nós fizemos, a gente fala sobre isso, que é a ancestralidade, que é quando o mais velho levanta do banco porque se sente representado na sua cantoria. Eu acho que isso é fundamental, né? Essa questão da ancestralidade, dele se ver representado, dele sentir a energia no momento que ele sentia igual no seu passado quando ele fazia. Para mim, isso aí, essa sua fala, se nós encerrássemos a live aqui agora, eu estaria contente, porque hoje é uma coisa que eu defendo muito, que é a questão ancestralidade, mestre. Para mim, ela tem que estar presente. O mais velho tem que se sentir representado na roda, tem que se sentir autor também do processo e, portanto, ser representado. Achei sensacional, fiquei muito contente com a sua fala. Eu fico pensando em questão de jogo, mestre. Vamos pensar assim. Muitos elementos hoje se introduziram nessa capoeira, aí falando de uma maneira geral, tudo bem geral, contemporânea. E pensando que a regional de hoje também é contemporânea, porque ela é dos dias atuais, apesar de ter todo o seu processo de formação no passado. Nós temos movimentos de ataque hoje que são diferentes. Pode-se criar um movimento de defesa novo dentro da regional para se defender de um movimento novo de ataque? Não sei se ficou claro a pergunta. Desculpe, mestre, cortou de novo, cortou. Se pode criar um movimento de defesa novo baseado num ataque novo que se cria numa roda. Difícil. Na verdade, aí nós estamos falando de uma situação de jogo, né? Não é um movimento novo. Perfeito. Né? Tipo assim, muito na capoeira, que eu enxergo pelo menos assim, é que as pessoas subdividiram movimentos. Por exemplo,
Nós temos a defesa de cocorinha, guarda baixa, negativa. E temos algumas negaças, né? Que seriam esquivas, né? Na meia guarda, né? Temos algumas esgrimas de mão, cutila e tal, mas, tipo assim, daquele princípio. Agora, se eu movimento mais para um lado ou mais para o outro, aí é o meu jeito de fazer. É diferente. Né? Os dribles de corpo que eu uso é o meu jeito de fazer. Não quer dizer que eu criei um novo golpe. Então, eu acho que, na verdade, um fenômeno que aconteceu é que, às vezes, as pessoas pegaram o jeito de fazer delas e batizaram aquele jeito de fazer com o nome de um movimento. Pode ser. Um movimento que outrora não existia, essa nomenclatura. Então, a partir daí, vamos dizer, se você pegou o rolê e cortou ele em 4 partes e deu o nome rolê 1, 2, 3 e 4, ele se tornou 4 movimentos, o que, na verdade, era um movimento só. Tá entendendo? Entendi. Então, eu acho assim, a forma de se expressar do capoeirista dentro da roda é espontânea. E a capoeira, muitas vezes hoje em dia, está perdendo essa espontaneidade. Isso é um problema. A gente está perdendo espontaneidade na forma de cantar, a gente está perdendo espontaneidade na forma de tocar, na forma de jogar. Né? Se nós formos ver os mais antigos, por exemplo, seja na forma de cantar, tocar ou jogar, eles com certeza se espelharam em algumas pessoas. Se espelharam, eles não imitaram, é diferente. Uma coisa, eu tenho algumas referências. Na minha vida, eu tive a referência do meu pai, eu tive a referência da minha mãe, aí às vezes tem um tio seu que te influenciou, tem um vizinho, e ali você vai montando a sua personalidade. A mesma coisa acontece com o jogo da capoeira. A mesma coisa acontece com a movimentação, com o jeito de cantar, com o jeito de tocar. Então, eu acho que a gente tem a liberdade de desenvolver a nossa criatividade dentro da prática da capoeiragem, desde quando a gente não venha a ferir a obra, né? Falando especificamente de capoeira regional, eu posso desenvolver uma movimentação? Posso, né? Mas, claro, partindo do princípio que aquela movimentação está partindo dos movimentos que já existem, né? Não dá. Eu acho que, tipo assim, já está tudo criado, né? A obra é aberta, mas já está tudo criado. A gente só tem que ter a sensibilidade e a espontaneidade de conseguir desenvolver do nosso jeito, né? É o jeito de fazer de cada um. Mas logo introduzir, né, uma nomenclatura nova, isso aí já é uma coisa mais delicada. Eu acho isso mais complicado, né? Agora, tipo assim, você fazer o golpe de uma forma diferente, aí é outra história, né? Aí eu acho que o capoeirista, no momento do jogo, né, ele tem essa liberdade, né? Agora, claro, ele tem que saber que dentro daquele jogo ali, o que é que se pode? Vamos um exemplo assim, né? Futebol, vôlei, basquete, tudo joga com bola, né? Mas nem todos pode chutar com o pé, né? Então, capoeira acontece um pouco isso também, né? Capoeira, a capoeira tudo tem bimbal, tem berimbau, mas só que tem o ritual. A gente tem que respeitar o ritual, né? Tem outra problemática muitas vezes que isso já não acontece tanto hoje, né? Que é um trabalho difícil, é um trabalho de conscientizar o que é na prática regional, o que é golpe de roda e o que não é golpe de roda, né? O que é que estava ligado à defesa pessoal, né? Pura e simplesmente, e o que é que estava ligado ao jogo, né? Isso às vezes é uma confusão que acontece em muitos lugares do mundo, né? Às vezes a pessoa aplica aquele tipo de golpe, não, isso aqui é de jogo também. Na verdade, isso aí não era de jogo, isso aí era da parte da defesa pessoal, né? Até porque quando eu observo a regional, eu vejo sempre a fusão da cultura acadêmica com a cultura popular. Foi isso que o Mestre Bimba fez, né? Ele pegou elementos dos dois e fusionou e desenvolveu a luta regional baiana, né? Então no curso, no aprendizado, a gente não pode saltar etapas, né? Quando a gente salta etapa, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai entender que aquele erro que a gente cometeu lá atrás, né? Por que a gente não teve a paciência de esperar? Ainda mais hoje, isso coisa, tipo assim, que hoje é complicado, o mundo hoje é tudo muito imediato, né? A gente pega o telefone, passa 10 anos no telefone rápido, né? Então, as pessoas às vezes não têm a paciência para esperar o momento certo para aprender, né? Ou às vezes acha que o momento, o aluno muitas vezes acha que quem define o momento é o aluno, né? Mas aí fica ao contrário o processo, né? E não seria assim. Mas eu vejo muito a capoeira dada por confiança, né? A partir do momento que você tem o seu mestre confiar mais em você, né? Ele passa
a fazer as entregas, né? Aos poucos as entregas vão sendo feitas, né? Então, tanto no desenvolvimento da parte rítmica, quanto da parte técnica, eu acho que tudo é válido desde quando você não venha descaracterizar a obra. Então, eu acho que tudo é válido. Só antes de você continuar, só explicar para o pessoal que está nos assistindo uma coisa muito importante. O trabalho meu e do Mestre Dunga, a gente colocou como prioridade a live ser do entrevistado. Então, o Mestre Careca está hoje aqui para falar sobre o trabalho. A live ser, não entendi, tá cortado. A live ser sobre o seu trabalho, a visão do entrevistado. Isso. Então, tem algumas perguntas, mestre, que estão surgindo aqui, que é a respeito do toque de São Salomão. Então, eu vou pedir licença para o pessoal, né, e deixar esse assunto para a próxima quinta-feira, que é a entrevista com o João Pitoco, que foi quem trouxe. Pitoco que vai falar. Também vai falar. Então, pessoal, vocês me desculpem, eu não vou lançar essas perguntas a respeito do toque pro Mestre Careca, porque a gente também tem que dar os créditos pro Pitoco, né? Então, só para deixar claro aqui, mestre, por que algumas perguntas eu não vou colocar. Perfeito? Mestre, só o camarada lá da escola do Filhos de Bimba, o Silvio Biriba, acho que ele é... Desculpe, eu não ouvi, que cortou. Tá. O Silvio Biriba, ele é da escola lá do Mestre Nenel, ele está colocando aqui, ó, o Mestre Nenel desenvolve sem perder a essência, desenvolve novos movimentos, não sei se é dentro dessa perspectiva que ele coloca, mas só para registrar aqui, o Silvio Biriba, que é aluno de Mestre Nenel, colocando também que lá na escola deles, eles desenvolvem sem perder a essência. Pô, mestre, desculpa, mas eu não entendi de novo o que o senhor falou. Tá, vamos de novo, vamos devagar. Fly, se tu conseguir me ajudar também, aí vamos lá. Não sei, vê se tu não está cortando menos, Fly. Fala tu essa pergunta. O senhor tá me escutando melhor, mestre Careca? Tô, mas eu tô escutando o Fly melhor. O do mestre tá gaguejando um pouco. Tá. Só um momentinho, pessoal, que eu vou orientar o mestre. Mestre Careca, o senhor pode sair da live e voltar de novo? De ligar e voltar? Posso? Isso. Que pode ser que melhore o áudio. Vamos ver aqui. Enquanto isso, pessoal, vocês vão compartilhando nas suas redes, vão colocando suas perguntas, muito sobre o trabalho do mestre, até porque bem isso que o Contramestre Fly falou, e eu tenho visto aqui que a questão do sonho de Salomão, o pessoal perguntando, vamos deixar essa pergunta, né, quando for o Pitoco para falar, porque o estudo é dele, é legal que nós tenhamos a possibilidade de também conversar com o Pitoco sobre isso. E basicamente a obra dele se baseia muito nesse toque, né? Não só nisso, em muitas outras descobertas que ele fez, mas como a obra dele vem com essa carga do sonho de Salomão, vamos deixar essa pergunta para ele poder responder, né? Eu tenho, inclusive, até eu tenho, como é que eu vou dizer assim, interpretações sobre isso, né? E eu tenho certeza que o Contramestre Fly também tem, mas eu acho que é interessante nós darmos a oportunidade para o professor Pitoco desenvolver isso aí, tá bom? Pode ser assim? Não tem problema. Mas podem mandar, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não, tem uma aqui tá melhor, mestre, agora? Tá melhor o áudio? O senhor está nos ouvindo bem agora, mestre? Agora ele está sem som. Só que para nós o senhor está sem som. Eu acho que deve ter tapado o microfone do celular. Não, sem som. Acho que pede para ele sair de novo. Sai e volta de novo. Vamos lá.
Isso. Mestre Dunga, só aproveitando que o mestre está fazendo essa adaptação, eu entendi de repente ali o questionamento do colega ali, da escola do mestre Nenel, e a respeito da minha pergunta, se não ficou muito claro, é o seguinte, em um momento na minha pergunta, e se eu deixei transparecer isso, me desculpa, sobre o mestre Nenel ter modificado alguma coisa da regional. Eu não falei dessa maneira. Eu falei que o mestre Nenel disse que foram criados novos movimentos, inclusive ele criou novos balões, né? Desculpe. O senhor está nos ouvindo bem agora, mestre? Agora eu estou ouvindo, fala aí. Perfeito. Não, então eu estou explicando aqui, mestre, que a minha pergunta àquela hora, se foi mal interpretado, de repente, por alguém, pode ter sido uma má colocação minha, né? O que eu quis dizer é que na fala que eu escutei, inclusive tem vídeo no YouTube sobre isso, que o mestre Nenel disse que colocou novos, por exemplo, novos balões, uma nova dinâmica de movimentos dentro da capoeira regional, não descaracterizando a luta. Ele apenas fez umas criações novas. E a minha pergunta foi que eu acho que o senhor não escutou bem também, se tem esse bate-papo entre vocês nas escolas de capoeira regional sobre essas não transformações, mas essas adaptações novas que surgem até ou na academia do mestre Nenel ou na academia do mestre Bamba, se vocês têm alguma conversa entre vocês para que todo mundo fale a mesma língua ou se isso é específico de cada escola. Na verdade, assim, é específico de cada escola, mas eu acho que o objetivo comum de todos é igual, né? Qualquer tipo de evolução, seja ela técnica, seja musical, qualquer coisa, nós tentamos fazer com que não descaracterize a obra, né? Então, possivelmente, a fala que você está falando, o mestre deveria estar abordando isso, a evolução técnica do movimento, né? Acredito eu, que eu não sei qual é, mas acredito eu que o tema deve ter sido abordado, deve ter sido isso. A evolução técnica, eu acho que vai seguir sempre existindo. É impossível para a evolução, né? O que a gente não pode fazer é que com essa evolução a gente se distancie do que é o original. Isso aí que a gente não pode fazer. E eu acredito que nessa parte aí, todas essas escolas, né, o mestre Nenel e todas as demais escolas, com certeza se preocupam muito com isso daí, né? Isso é uma coisa que, com certeza, a gente tem bastante preocupação. É tentar não descaracterizar a obra. E não deixar o trabalho parado também, né, mestre? O trabalho sempre... Com certeza, com certeza. Mestre, tem uma pergunta aqui, eu acho que foram 2 camaradas que fizeram. Primeiro, deixar um abraço pro mestre Veto Salgado, que é mestrando Veto, que é um parceiro que esteve lá no Birimbau de Ouro junto. Um abraço para ele. E ele faz uma pergunta. Mas também eu quero deixar um abraço aqui para a mestra Preguiça. A mestra Preguiça está nos acompanhando também, né? É uma grande amiga que gosta de me dar uma cabeçada e me jogar fora da roda, mas é uma grande amiga que eu tenho. Então, só para registrar a presença. E uma das perguntas que estão recorrentes aqui é a questão do toque São Bento Pequeno da regional. O que o senhor tem sobre o toque? Fale à vontade. Tem uns desdobres sobre o toque São Bento Pequeno, mas fique à vontade para falar se o senhor desenvolve o toque São Bento Pequeno, se não desenvolve, como é que ele surge. Fique à vontade. Pronto, vou falar como é que ele surge na minha história. Né? No ano de... não me lembro se 96 ou 97, né? Um grande amigo meu, o mestre Jeg, da Escola Remanescente, se ele estiver assistindo aí, um axé para ele. Ele me levou para conhecer o mestre dele, que é o mestre Braz Amansa Bravo, que Deus o tenha, o Sargento Braz, lá no Nordeste da Maralina. E nós fizemos algumas entrevistas com o mestre, inclusive eu tenho algum material, né? E o mestre Braz era um dos charangueiros, né, da casa, né, do mestre Bimba. E em uma das entrevistas que a gente fez com ele, nós falamos sobre os ritmos de berimbau. E foi nessa entrevista aí que ele, falando sobre os ritmos e tal, tem esse, tem aquele, e ele falou, e o São Bento Pequeno?
Aí, quando ele falou o sombreto pequeno, até então, né, era desconhecido para a gente, né, para mim, né. Existe um registro bem legal no livro do Mestre Tapuã, né, no livro do Atenilo, Relâmpago da Regional, né, o Mestre Atenilo cita também, né. Eu falo de registros um pouco mais antigos. Tem um documento que o Mestre Jair também escreve para o jornal, se eu não me engano, que também cita, né? Somente Pequeno Repicado, ele coloca. Tipo assim, alguém falando, foi a primeira vez que eu vi. Isso foi em 97, mais ou menos. Eu acho que foi em 97. Então, aí o mestre falou, Mestre Braz falou, São Bento Pequeno. A gente perguntou, mestre, São Bento Pequeno? Ele repetiu, São Bento Pequeno. Aí na terceira que a gente perguntou, mestre, São Bento Pequeno? Ele falou, vocês são abestalhados? Não estou entendendo, não. É São Bento Pequeno, rapaz. Aí o mestre Braz falou, usou essas palavras. São Bento Pequeno é o São Bento Grande tocado ao contrário. Foi assim. Nesse mesmo dia ele mostrou pra gente como é que batia o pandeiro e tal. Aí, passado um ano, mais ou menos, né? Nós, um grupo de amigos, mestre Jäger, mestre Cabeça do Remanescente e mais um grupo de amigos, né? Contra mestre Porco Espinho e toda a turma. Na época organizaram uma atividade com o doutor Decânio na Universidade Católica, né? E uma das coisas que a gente queria era perguntar sobre isso também. O interessante da conversa é que o doutor Decânio, na época, ele fez a mesma afirmação que o mestre Braz fez na época, né? Ele falou, foi até eu que fiz a pergunta, né? Eu fui perguntando, mestre, Banguela, como? São Bento Grande, e ele ia falando um pouco, né, sobre os ritmos, sobre os rituais, e até o momento que quando eu perguntei, mestre, o São Bento Pequeno, como é? Ele fez assim, você é sabido, né? O São Bento Pequeno, meu filho, é o São Bento Grande tocado ao contrário, às avessas. Esses foram os 2 primeiros contatos que eu tive falando sobre o ritmo. Tá entendendo? Posteriormente, em outras ocasiões, né, eu conversei com o mestre Nenel. Uma vez o mestre esteve aqui em Madrid e a gente conversou. Ele falou bastante coisa, muito legal. Conversar sempre produtivo com o mestre Nenel, né? Mas o meu primeiro contato com alguém falando sobre o ritmo foi o mestre Braz Amassa Bravo. Foi ele que falou. Mestre, continua aqui na live. Pergunta sobre os toques é o que não falta aqui. É o que não falta. Inclusive, a mestra Preguiça também colabora com a pergunta, e eu vou dar preferência para ela, porque, né, se eu não fizer isso, eu tenho certeza que ela vai botar no chão quando eu for lá. Então, né, eu como eu vou lá seguido, eu não vou, né, arriscar isso. Ela coloca assim, ó, quais são as referências, as suas referências no desenvolvimento dos toques de berimbau, tá? E como está todo mundo perguntando sobre os toques de berimbau, e eu até acho que nós poderíamos indicar a sua página, que parece que o senhor tem uma página que o mestre Bimba está tocando os berimbau, que é ele que toca o berimbau. Então, eu acho que o senhor pode falar sobre a sua página também, né, para poder deixar para as pessoas que estão assistindo terem um pouquinho mais de acesso a isso. Mas então conte para nós quais os toques que o senhor usa, quais os toques que o senhor sabe que existe na regional e quais são as suas referências no desenvolvimento dos toques. Por favor, mestre, fique à vontade. Referência como as pessoas que eu acho que são referências? Creio que as referências que o senhor tem para desenvolver os toques. E eu acho que o senhor já comentou sobre isso, né, no comentário anterior, que o senhor fala, né, dos mestres que falaram que é toque invertido, né? Mas eu acho que é isso, em cima disso. Quem foram as pessoas que o senhor ouviu para construir a sua história em cima dos toques de berimbau da regional? Além dos meus mestres, né? Além dos meus mestres, minhas referências são o mestre Braz, que deu bastante coisa assim
Na verdade, clareou bastante coisa na cabeça. Mestre Bozó, Mestre Nenel. Essas pessoas são referências no toque de berimbau para mim. Agora, da oralidade, né, também de passar informação, Mestre Vermelho 27, Mestre Itapuã, né, essas pessoas, Mestre Decânio, Mestre Jair Moura, né, na parte da oralidade, esses daí. Na Mestre, parte então, prática... Sim. Mestre, então vamos fazer uma coisa assim, ó. Já apareceu essa... Ó, o mestre Tonho Matéria também está por aqui, hein? Mestre Tonho Matéria aqui Salve, está nos mestre. assistindo. Mestre, já que nós estamos nessa aqui, o pessoal está pedindo, vamos fazer mais uma musicalidade? E eu peço assim, ó, e eu peço para que o senhor comece com São Bento Pequeno. E aí, Pronto. como se começa com São Bento Pequeno, e bora lá, tá? Vamos ouvir a música aí. Show de bola, mestre. Olha aqui, ó. Show de bola. Aqui tem um pedido de música que eu não sei qual é, mas como é um pedido de música, a gente não pode. Nós não somos rádio, mas atendemos a pedidos de música. Cantar o corrido da Casa 1. Quem pede é Fernando Conceição contra mestre Porco Espinho. Corrido da Casa 1. Você conhece? Da Casa 1. Eu não sei. Eu não entendi. Se puder cantar o corrido da Casa 1, eu não conheço, né? Não deve ser uma coisa muito específica, quem sabe? Bom, se eu lembro daqui a pouco eu canto, tá bom? Deixa eu lembrar. Bora lá. Lembrar, então, qual é. Vamos lá. Tá bom? Vou cantar outra. Não sei. Cantar outra aqui, então. Tá bom? Mas se eu lembrar, eu já jogo aí. Salve, salve, irmão. No Parque Odeon da Bahia, onde os valentes se encontraram. No Parque Odeon da Bahia, e o título disputaram. No Parque Odeon da Bahia, Zé e Vitor H.U. No Parque Odeon da Bahia, e o Imba ganhou mais um. No Parque Odeon da Bahia, seu Bimba foi campeão. No Parque Odeon da Bahia, e levou o cinturão. No Parque Odeon da Bahia, assistência lá dizia. No Parque Odeon da Bahia, Bimba Bambanha arrelia. Pelo que o pessoal está falando aqui, mestre, o corrido essa casa tem axé. Essa casa é essa música. Vou cantar um pedacinho. Vai lá, mande ver. Vou cantar um pedacinho, então. Já emenda na barbada depois, mestre. Já emenda na barbada depois. Tá, então eu vou na barbada primeiro. Vai. Bote uma barbada aí. Você é o que já dizia. Bote uma barbada aí. Eu entendo de anatomia. Bote uma barbada aí. Para alegrar o sujeito. Bote uma barbada aí. Resposta pronta, bem. Bote uma barbada aí. Mas seu Bimba foi quem disse. Bote uma barbada aí. Uma barbada Dona Alice. Bote uma barbada aí. Uma pra mim, outra pra ti.
Bote uma barbada aí, uma barbada do Manai. Bote uma barbada aí, em Goiânia ou na Bahia. Vou emendar. Moça, essa casa tem axé. Meu poço, essa casa tem magia. Meu poço, essa casa tem axé. Essa tradição e fé, essa casa na Bahia. Axé que vem lá do Pelourinho. O mel da rua das Laranjeiras. E mestre vermelho 27. Ao tempo da capoeira. Mestre, eu só vou comentar com o pessoal aqui, nós não somos uma rádio, também toca música, mas tem que ter informação, porque aqui, ó, mestre, agora só vem pedido de música, e o próximo passo eu vou mandar essa música aqui para minha mãe, para meu pai, para meu, né? Deve ser o próximo passo. Mas assim, pessoal, nós temos que ir adiante e fazer perguntas. Nós temos um tempo limitado, até pelo certo afazeres do mestre, mas vamos adiante. Mestre, uma coisa assim, há um tempo atrás, eu estava assistindo uma palestra do mestre lá de Goiânia. Poxa vida, agora me faltou. Mestre deputado. De quem, mestre? Desculpe, eu não entendi. Eu estava assistindo uma palestra do mestre deputado. Uma palestra de? Mestre deputado. Está cortando. Mestre deputado. Entendi. Tá horrível. Não. O mestre deputado. E ele... Vamos de novo. Eu estava assistindo uma palestra do mestre deputado e ele fala no lenço verde, um lenço verde na capoeira regional. Por algumas levantamentos que eu fiz, eu até falei com o mestre Tapuã sobre isso, ele disse que esse lenço verde foi uma ideia do mestre Decânio, mas que não foi adiante, que ela não chegou a tomar corpo, e o mestre deputado fala sobre esse lenço. Eu queria saber se o senhor conhece um pouco dessa história, né, do lenço verde, ou não, se chega a se utilizar em alguma escola sobre isso, se o senhor sabe sobre isso. E uma outra coisa, que é... Fale, pode falar. Pode falar, não, as mestre. citações que existem sobre o lenço verde têm origem no mestre Decânio. Estão relacionadas à Federação Brasileira de Pugilismo, né, quando foi desenvolver a parte da capoeira. Então, o mestre Decânio deixou um registro, né, que o lenço verde seria para identificar os ritmistas, né, a orquestra, né, os charangueiros. Mas não que seria uma graduação. Pelo menos ele deixa isso escrito, né? Show de bola. Agora, eu acredito que ninguém chegou a usar. Mas o registro que tem tá relacionado a isso aí. Show de bola. O depoimento do mestre Decânio. Eu ouvi isso na boca do mestre deputado. Bom, outra coisa é que eu queria saber assim, ó, é comum se ouvir na regional ainda o termo chave de ouro, fechar o evento com chave de ouro, repetir a melhor dupla de jogo? Você conseguiu ouvir? É comum o termo chave de ouro? Fechar o evento com chave de ouro, repetir a melhor dupla de jogo. É comum isso ainda no ensino da regional, nas festas da regional, ou não? A chave de ouro é o jogo de ouro. É o jogo que fecharia uma solenidade, uma exibição, né? Pode ser oferecida a você, tipo assim, pode ser oferecida a melhor dobra, a melhor dupla que jogar na noite, como pode ser oferecida a alguém por uma, tipo assim, como, não sei, o aluno me levou para fazer um exibição, falou de quem vai fechar a chave de ouro é fulano.
com ciclano, né? Ter duas pessoas mais velhas. Hoje o jogo de ouro que vai fechar a nossa grade é fulano com ciclano. É comum. É uma expressão comum e é uma atividade comum. Eu acho que em todas as escolas de regional, acredito que em todas usam essa expressão. Tá bom? Mas é uma coisa bem espontânea, né? É algo bem espontâneo. Aqui, Mas a alguém... expressão é essa, a chave de ouro, o jogo de ouro, né? Isso. Nós temos duas outras perguntas. Uma eu acho que é muito particular, e aí o senhor fique super à vontade de responder ou não. Mas tem outra. O que é o termo calambola? Calambola. Esse é um. Calambola. Calambolou? Calambolou. É isso. Calambolou. E a outra é assim, ó. Se o senhor Calambolou é camarada, né? Calambolou, se eu não me engano, é a corruptela de calhambola, né? Que seria corruptela de quilombola, camarada. Né? Tem uma cantiga que o Mestre Bimba canta que fala isso. Como passou, calambolou. Calambolou é camarada. Acredito eu. Pode ser que não seja. Calambolou, se eu não me engano, é a corruptela de calhambola. Show de bola. Outra pergunta que eu acho assim, ó, mas ela está sendo recorrente aqui, ó. A mesma pessoa está perguntando mais de uma vez, né? Não sei por que cargas d'água, mas como ela perguntou mais de uma vez, eu vou contemplar a pergunta dela e o senhor sinta à vontade. Se o senhor em algum momento usou corda e se o senhor tira a corda. Essa pergunta apareceu 3 vezes aqui na live da mesma pessoa. Eu não sei se, né? Quem é? Tiago Reis, é isso, né? Se eu já usei corda? Já. Eu acredito aqui, que todas as escolas de capoeira regional de Salvador já usaram corda. Perfeito. Existiu um momento histórico ali que eu acho que todo mundo usou corda. Né? E principalmente o sistema de graduação da BPC, da Associação Brasileira de Capoeira. Associação Brasileira de Capoeira. Né? Associação Brasileira de Professores de Capoeira. Desculpa. ABC. Né? Eu acho que existiu um momento histórico que as escolas de regional todas usavam esse sistema de cordas. Depois, algumas deram continuidade e outras já não. Outras seguiram com o sistema da hierarquia através dos estágios dos lenços. Perfeito. Na minha escola já usou corda. Perfeito. Fly, tu tá sem som. Contramestre Fly, tu tá sem som aí. Tá sem som. Fly tá cortando, eu não tô te ouvindo direito. Perdão. Tem essa sequência da pergunta aí, eu não sei se o senhor consegue visualizar. A pessoa diz que foi uma boa pergunta do Tiago a respeito das graduações, né? E sobre alguns capoeiras da regional usarem corda e outros não, o que o senhor acha? Eu acho que todo sistema hierárquico que não pertence à prática da regional é de regimento interno de cada escola. É isso que eu acho. Eu acho que, perfeito. Por exemplo, às vezes, na minha escola, a gente não usa corda. A gente tem na hierarquia pelos estágios dos lenços. Né? Mas os alunos, antes de se formarem, recebem um certificado, né? que aquilo diz que ele concluiu mais uma etapa. Né? E na preparação para a formatura, né? Que seria a conclusão do curso primário. E isso é uma forma de organização da minha escola. Pelo menos eu vejo dessa forma. Sim. Eu enxergo dessa forma. Agora tipo assim, é regimento interno isso aí. Para mim, isso aí é igual você dizer assim, o cara naquela escola usa camisa azul, ou usa calça azul, ou usa calça vermelha. Isso é regimento interno para mim. Mestre, então assim, ó, vamos perguntar um pouco sobre a Val Brandão. Eu acho que ela é companheira do pessoal lá do Contramestre Asa Delta, me parece, tô chutando aqui, não me lembro, mas eu acho que ela está perguntando sobre o seu trabalho no exterior, né? Quais as dificuldades encontradas para difundir a capoeira regional no exterior? Então, fique à vontade para falar um pouco do seu trabalho aí no exterior. No ano que vem, completo 20 anos dando aula fora do Brasil, né? No ano que vem.
eu tive residência mesmo em 3 países. Eu morei no Canadá, morei na Espanha, hoje moro em Portugal, né? Tenho alunos em outros países, né? E assim, na verdade, eu não acho essa dificuldade. Eu acho que a dificuldade é em qualquer lugar você ensinar capoeira. Eu não vejo que é só dificuldade fora. Por exemplo, assim, uma das coisas aqui é o idioma, né? A gente tem que, se bem que agora eu estou em Portugal e aqui é português, mas em outros países, por exemplo, nós temos escola na Noruega, o norueguês ele vai ter que aprender o português, né? Na Espanha, na Itália, no Canadá, ele vai ter que aprender o português, né? E fora isso, na verdade, assim, se a gente fosse observar como uma dificuldade, seria a adaptação cultural. E, na verdade, aqui nós temos que primeiro tentar entender a cultura deles para depois apresentar a nossa cultura, né? Porque nós estamos aqui todos os dias brasileirando europeus, no caso, né? A gente está fazendo com que desperte neles essa paixão pela nossa cultura. Até porque eu acho que seria impossível ensinar simplesmente a capoeira sem transmitir o legado cultural do nosso país. Isso aí seria impossível. Então, eu acho que quando vai chegando por esse lado da cultura, tudo se torna um pouco mais fácil no entendimento, né? Por exemplo, outras coisas que aqui são um pouco complicadas é que hoje em dia não, mas tipo assim, há 20 anos atrás, você não via tipo salas de capoeira, né, escolas só de capoeira, coisa que na Bahia sempre foi comum. Na Bahia, às vezes, quando você diz assim, não, o cara treina ali num ginásio de fitness, né? O pessoal diz assim, pô, mas é capoeira mesmo lá? Porque geralmente aí, quando você vai, a pessoa vai procurando uma escola de capoeira. Aqui não, aqui a capoeira passou por essa primeira fase, que foi entrar nos ginásios, né? Entrar em todos os lugares. Hoje em dia já tem uma leva de mestres, né? Professores, que já tem salas, né? Salas que são específicas para o ensino da capoeiragem, né? Eu, por exemplo, já tenho 3 ou 4 anos que eles têm salas, né? Que é o mesmo que eu fiz aqui em Portugal, que eu montei aqui, eles montaram algo similar no país deles também. Então, isso de você ter o espaço físico, né, com tudo destinado à prática da capoeira, é outra coisa que facilita muito no ensino também, né? Eu digo porque eu já dei aula em muito ginásio, em centros culturais, escola de dança, né, universidade, escola, né? E tem certas coisas que é mais difícil você explicar estando num ambiente que não é um ambiente de capoeira. Coisa que quando, por exemplo, o aluno chega aqui na nossa escola aqui em Portugal, quando ele entra na sala, então, tipo assim, é como se eu já estivesse levando ele para a Bahia. Ele acabou de entrar no pedacinho da Bahia em Guimarães. Então, qualquer coisa que está um quadro, um instrumento, um artesanato, aquilo já desperta o interesse de saber um pouco sobre a cultura e a gente aí já conta um pouco sobre a história. Então, na verdade, o aluno, ele aqui quando vai amadurecendo, ele vai amadurecendo tanto na parte prática quanto no lado do conhecimento da nossa terra. Aí desperta aquele interesse de querer conhecer, obviamente, o nosso Brasil. Mas as dificuldades do começo estão mais relacionadas à adaptação do professor nos ambientes. Por exemplo, quando eu fui morar no Canadá, um axé aí para a família do Canadá, e quando eu fui morar lá no Canadá, eu saí de Salvador, estava, sei lá, 36 graus. Eu cheguei em Montreal, estava menos 36, né? Então, para mim, aquilo foi uma coisa chocante, né? Então, eu tinha que me adaptar àquilo. Quando eu fui morar na Espanha, achei para a galera da Espanha, eu tive que me adaptar não sei, a siesta, por exemplo, que tem um horário ali que a turma tem que ir descansar, né? Quando eu vim para Portugal, aqui já é mais parecido com o Brasil, né? Até porque a gente tem essa nossa veia lusitana, né? Então, aqui já foi mais fácil explicar as coisas, o idioma era o mesmo, a cultura, né? Porque nós temos na nossa cultura muito rasgos portugueses que nós africanizamos, né? Então aqui já foi bem mais fácil também, porque eu também já tinha mais experiência, já levava mais tempo fora, já tinha morado em outros países e já tinha viajado boa parte do mundo. Então, já entendi. Até hoje, quando eu recebo fora aqui, nós tentamos promover sempre esse intercâmbio de que o pessoal do Brasil esteja aqui,
Meu mestre está sempre vindo aqui, professores e mestres amigos estão sempre vindo frequentar, né? Então, quando ele vê, tem coisas que eles perguntam assim, pô, mas isso aqui é por quê? A gente tem que explicar que aí já seria uma adaptação ao jeito de ser da pessoa daquele país, né? Então, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos não descaracterizar a cultura. Agora, todo não brasileiro que nós conseguimos abrasileirar com a capoeira, com certeza, quando eles se apaixonam, eles nunca mais querem deixar a arte e querem conhecer cada vez mais a nossa cultura. Eu só tenho, na verdade, a agradecer a cada um dos meus alunos ao redor do mundo, né? Cada um que um dia treinou comigo, fez uma aula, né? Eu só tenho que agradecer a eles por eles se apaixonarem tanto pela nossa cultura, né? E por eles darem continuidade a isso. E isso é uma coisa, tipo assim, emocionante, né? Esse ano mesmo, em 2018, dois alunos meus espanhóis mais velhos, o curso primário, foram os primeiros abrasileirados pela capoeira que receberam o lenço azul, né? Aí, agora esse ano nós temos programados, se tudo correr bem, né? E vai correr, fica em casa, que é para correr bem, né? Nós temos programado dentro do fim do ano já mais uma cerimônia aqui em Portugal. Foi outra coisa que nós fizemos também, né? As outras duas cerimônias de formatura da escola nós tínhamos realizado em Salvador, né? E quando foi no ano do centenário da regional, nós tivemos a ideia de trazer a festa para a Europa, para que as pessoas daqui pudessem ver, né? Aí muitas pessoas diziam assim, pô, mas como é que vocês vão conseguir reproduzir o Brasil? Não, a gente não vai reproduzir o Brasil. Vocês vão conhecer um pedacinho do Brasil que está ali na Europa. Então, o que foi que a gente fez? A gente trouxe toda uma delegação que veio daí e para que aquelas pessoas se sintam naquele ambiente. Porque a capoeira tem isso, né? A gente não pode deixar passar isso daí, né? A gente tem que passar a cultura como um todo. Mestre, nós estamos, acho assim, ó, nós vamos, normalmente a nossa live é de 1h30. Se o senhor não se importar, a gente dá uma estendidinha um pouquinho mais, porque o assunto tá bom, tá rendendo na rede social, e em time que tá ganhando a gente não se mexe. Então, se o senhor não se importar de estender por mais meia hora, eu ficaria muito grato e, né, agradeceria demais, porque o pessoal realmente está interagindo com nós aqui. Vamos mais um pouquinho. Então, show de bola. Uma das coisas que, assim, ó, nós não tocamos ainda, e eu nem sei se vamos tocar, que é no processo de ensino da regional. Mas por quê? Porque eu acho que isso aí, assim, ó, é uma coisa que já é bastante batida. Não entendi, mestre, desculpe. No processo de... Não, nós não tocamos ainda no processo de ensino da regional, tipo nas sequências, balões, mas se tiver tempo a gente vai tocar ainda. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o exame de admissão. Por que eu falo isso? Porque se ouve muito que uma das coisas do exame de admissão era o colar de força. Mas eu só ouço que esse colar, no meu parco conhecimento, né? No pouco conhecimento, só foi utilizado numa pessoa no exame de admissão. O que o senhor pode falar? O colar de força tem ou não tem no exame de admissão? Na verdade, a oralidade que nos fala do colar de força, eu acho que o registro principal disso, né, é a chegada de Cisnando na roda do Curuzu, lá no Curuzu, né? É sobre isso, exatamente. Mas estava na carvoaria e eu vejo que nesse tempo, né, a admissão, na verdade, era um teste de valentia, né? Era uma outra coisa. Então, aí a gente vê a evolução um processo evolutivo da regional, né? Que é algo que passou a ser de um teste de valentia, né? E se transformou numa análise, né? Numa anamnese. Na verdade, porque o exame de admissão é um exame que o aluno nem sabe que está sendo examinado. A gente não conta ele, está fazendo exame de admissão, né? Na verdade, a primeira aula dele é fazer aquela análise para ver a capacidade do aluno, né? A flexibilidade, a coordenação, é o primeiro contato, né, que ele tem com o mestre guia ele pelas mãos, né? Aí vê o equilíbrio através da preparação para a queda de rim, a flexibilidade com a ponte, né? O AU, a cocorinha, a ativa, e logo ele passa para o treinamento dos primeiros movimentos com a cadeira, né? Que faz uma baliza com a cadeira,
e da minha lua de frente, com duas de frente, com armada, a minha lua de compasso. Então, o exame de admissão, quando a gente se refere ao colar de força, nós estamos nos referindo a um momento histórico onde Cisnando chega no Curuzu, inclusive aí no Curuzu, na Liberdade, onde está a sede da nossa escola em Salvador, né? Um axé aí para o projeto Voo do Zoom no Curuzu. Show de bola, mestre. Não, é exatamente isso. Por isso que eu fiz a pergunta. Porque tem essa mítica de que o colar de força era fazia parte do exame de admissão, e eu sempre ouvi só falando que ele fez o colar de força ensinando, né? Eu nunca tinha. Então, e aí as pessoas podem levar essa mítica como uma das regras de ouro da capoeira de regional. E eu não vejo assim. Show de bola. Uma outra coisa, mestre, que aqui o camarada, amigo meu também, o senhor deve conhecer muito bem, Rafael o Cego Vieira, né? Salve, tá salve, Cego, axé. Ele está fazendo uma pergunta que eu vou transmitir, que eu acho que é bastante pertinente, que é com relação às danças folclóricas do mestre Bimba. Se o senhor continua fazendo elas na sua escola, como é que se dá as danças folclóricas? O que é que tem as danças folclóricas? Desculpe, mas não entendi. Aqui, ó. Eu tô vendo aqui, mestre Careca, continue sobre o processo da sua escola, preservar as danças que compõem o folclore. Nós fazemos um trabalho, eu acho que todas as escolas de capoeira regional desenvolvem um trabalho com essa parte cultural, né? E isso foi um outro legado deixado pelo mestre Bimba, né? Essa parte do cultural. E a gente faz um trabalho bem voltado a isso. Eu fiz parte, né? Eu costumo dizer sempre que a minha universidade foi o show folclórico, né? Eu passei, sei lá, 6 anos numa companhia de dança profissional, né? Que foi do mestre João de Barro. E viajei bastante, viajava com o governo e tal. Então eu sempre tive essa influência da parte das danças folclóricas, sem contar que eu sempre tive envolvido com a percussão, né? E nós desenvolvemos, sim, isso dentro da escola, né? A parte do maculelê, né? Do samba duro, do samba de roda, né? Do samba de umbigada, das meninas, da roda de rede, né? A gente desenvolve bastante isso e eu acho que isso é importantíssimo para a evolução dos alunos, para o processo de evolução dos alunos. Isso é muito importante, porque, na verdade, a gente tenta não fazer com que ele não conheça a cultura. Um dos propósitos nossos é que ele conheça a cultura. Ele vai ser um profissional daquilo? Não. Só se ele quiser. Eu vejo sempre a capoeira como uma busca pessoal, né? Se ele se identifica com aquilo dali, claro, vai ter o aluno que vai gostar mais da parte da música, vai ter o que vai gostar mais da parte do jogo, vai ter o que vai gostar dos tambores, né? Dos atabaques, da parte cultural, mas só que a gente não pode não ensinar, né? Todos os elementos da capoeira. Eu não posso pegar a capoeira e recortar só luta, só música, não. Eu tenho que ensinar ela como um todo, né? E o folclore, a parte cultural, isso é uma coisa que a gente valoriza bastante dentro da nossa casa. Show. Mestre, nós temos uma parte da regional que eu vou dizer que é sempre uma parte delicada para se comentar, que é a ida do mestre Bimba para Goiânia. Tenho certeza que em todas as escolas essa é uma parte bastante delicada, tanto para o pessoal de Goiânia, como para o pessoal de Salvador, para a família. Eu conheci em Salvador o mestre Oswaldo, conheci também lá conheci Goiânia o mestre Oswaldo. Tive o prazer também lá em Salvador não, em Goiânia, de conhecer o mestre... quem é o outro mestre que estava lá? Bom, não veio o caso. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ida do mestre Bimba para Goiânia. Na sua visão, na visão da sua escola, como é que o senhor trata esse momento da história do mestre Bimba? Eu acho que só quem pode ter o direito de falar disso é quem viveu. É assim que eu acho. Né? Eu também conheci o mestre Oswaldo, né, em 95, lá em Goiânia. Né? Conheci, assim, mas só conhecer mesmo, nada demais. Foi no encontro da BPC,
né, lá em Goiânia. Mas o que passou lá, eu acho que quem tem o direito de falar disso é quem viveu aquilo ali, né? Eu não estava lá, né? Eu acho que a maioria de nós não estávamos lá. Nós podemos ouvir relatos, né, de todos os lados, mas para falar sobre isso, eu acho que tem quem pode falar sobre isso, né? São os familiares, né? A família, digo que a família do mestre, né? Eu vejo a família, para mim, família é um todo, né? Eu acho que não tem separação, né? Eu acho que é a família do mestre. Eles podem falar sobre isso e as pessoas que conviveram com eles, né? Mas eu não tenho o que opinar sobre isso porque eu não convivi. Assim, eu acho que assim como a maioria dos espectadores aí, eu ouvi histórias, né? Ouvir dos dois lados. Mas para chegar a opinar, aí eu acho que quem tem que dar essa opinião é quem viveu aquilo mesmo no dia a dia. Show, mestre, show. Então vamos fazer assim, ó. Dê uma explanação para nós assim, quais os processos que são essenciais na formação de um capoeirista regional, desde o exame de admissão até a sua última especialização. Não precisa detalhar nada, mestre, porque a nossa intenção não é aprender não é aprender regional, é só entender o processo de ensino regional. Por favor, mestre. O calouro ingressa na academia, né? Ele faz o exame de admissão, depois ele passa a aprender a sequência dos movimentos básicos, né? Quando ele aprende a sequência, ele entra no aço, né? Ele vai jogar a primeira vez ao som do berimbau, no ritmo de São Bento Grande, né? Na academia, a gente o jogo é ritmado só pelo berimbau, né? E ali naquele momento ali ele é batizado, né? O padrinho dá o nome de guerra dele e ele passa a começar a aprender, faz os exames de formatura, né? Depois que faz o exame de formatura, tem os treinamentos específicos para formatura, ele se forma, lenço azul, dá continuidade aos seus estudos, porque é a partir daí que ele começa a aprender, né? A regional, vem a primeira especialização, né? Onde ele é concluída com a emboscada, concluindo com êxito, recebe o lenço vermelho, vem a seguinte especialização, que é a parte destinada ao curso de armas, defesa de arma branca, conclui com lenço amarelo e, parafraseando o mestre, né? Quando ele se torna mais velho, os serviços prestados à arte, né? Que ele aprende a tocar, né? Assim como o mestre declara, né? O birimbau, o pandeiro, cantar, aí é sido consagrado, na verdade, né? Como mestre charangueiro. Eu acho que, fazendo um resumo muito resumido, seria mais ou menos essa daí a trajetória. É exatamente isso, mestre, porque eu acho que o pessoal, para conhecer essa parte, que vai visitar a escola, que vai fazer a regional, né, e isso acesso a isso é mais fácil, a esse conhecimento. Nós temos outros conhecimentos que eu acho que não são tão fáceis assim, e por isso a gente continua nas perguntas. Uma coisa que interessante que o mestre Valmir Ferreira faz, uma pergunta, vamos colocar aqui assim: salve meu irmão, mestre Careca. Essa semana em uma live, mestre Acordeon disse que queria voltar no tempo e perguntar ao mestre Bimba o que é capoeira. E você, se tivesse a oportunidade, o que perguntaria a mestre Bimba? Essa live, mestre Acordeon, ele disse que queria voltar no tempo. Só o mestre Bimba que é capoeira. Se você tivesse a oportunidade de perguntar rapaz, complicado. Complicado. Eu acho que eu perguntaria algo relacionado à parte rítmica, à origem. Eu acho que eu perguntaria algo desse gênero, né? Poxa. Isso aí. Na verdade, eu vejo a musicalidade, né? Eu acho que isso é o carro-chefe de qualquer escola de capoeira, né? Porque, na verdade, o jogador, por assim dizer, né? Você ensinar a pessoa o jogo é mais simples, entre aspas,
do que você fazer o cantador e o charangueiro. Então, muitas vezes você vê uma escola e aquela escola tem uma musicalidade muito boa. E aí todo mundo lembra. Todo mundo fala assim, não, o cartão de visita é a musicalidade. Então, eu acho que se eu tivesse uma oportunidade, eu falaria algo relacionado à parte musical. Porque eu acho que isso é o diferencial, né? Isso é o diferencial da capoeira baiana, né? Essa capoeira ritmada pelo brimbal. Show de bola. Mestre, uma das coisas também que está aparecendo bastante aqui na live, e nós vamos ter que perguntar, é sobre a emboscada. Eu sei que isso é uma questão muito particular de quem faz, né? Eu acho que a gente querer transmitir um conhecimento de uma coisa que é vivida, né? De uma experiência bastante particular é complicado. Mas vamos perguntar algumas coisas assim. O senhor, na sua escola, é o senhor responsável por fazer a emboscada? Ou o senhor passa essa responsabilidade para o seu mestre? Quem é que faz a emboscada para os seus alunos lenço vermelho, para os seus alunos lenço amarelo? Quem é que faz? É o senhor? E tem um porquê de eu perguntar, porque Desculpa. Quem organiza o curso? Sou eu que organizo o curso. Tá, mas tem onde... Só um pouquinho. Aí em Portugal tem onde fazer as emboscadas? Tem. Eu moro em uma zona aqui que tem bastante floresta. Inclusive temos algumas zonas aqui muito próximas aqui de proteção ambiental. Tem bastante floresta, bastante. Tá, mas e qual é a madeira que o senhor usa? Hein? E qual é a madeira que o senhor usa? Do porrete? O porrete? O porrete é o comum. Mas tem bastante floresta aqui, tem. Os dois, nós só tivemos 2 turmas, né, que se especializaram no lenço verde. Uma já as 2 concluíram, né? A cerimônia da segunda turma que concluiu a especialização vai ser no final do ano, né, em novembro. Mas o curso foi feito aqui, foi tudo feito aqui. Show de bola. Não sabia. Agora, quando eu passei aí na Bahia, eu fui lá na Fazenda Santa Bárbara, do Mestre Saci. Porque, mestre... No interior da Bahia, na Fazenda do Mestre Saci. Só para a gente... Pois é justamente por isso que eu estava perguntando. Porque teve uma especialização aqui no Brasil com o Mestre Saci, né? Que ele fez agora ou faz um tempo, né? Mas eu queria saber... No Brasil começa... Foi. Isso. Eu queria saber, assim, ó, como é que o aluno de Portugal entende uma coisa que é muito particular do Brasil. Desculpa, tá cortando. Tá. Vamos ver. Como é que o aluno de Portugal entende uma coisa que é muito particular do brasileiro? No meu entender, a emboscada é uma coisa que se presta muito... Da luta, né? Da luta e do Brasil, entendeu? Da própria relação do país, de como se formou, de como se forma os guetos e coisa parecida. Como é que ele entende isso? Como é que o aluno de Portugal entende a emboscada? Na verdade, ainda não tivemos nenhum aluno europeu que passou, né? Os 4 alunos que foram especializados, eles têm origem brasileira. Mas só que o curso é assim. O curso, na verdade, quando a gente abre o curso, a gente fala o curso certo. Aquelas pessoas que são formadas, elas têm o direito de se inscrever, né? Então, né, você tem o direito de se inscrever. Você não tem o dever de se inscrever. Então, na verdade, quem entrar para fazer esse curso, no caso a especialização, ele está entrando sabendo qual é o tipo de treinamento que ele vai fazer ali. Ou melhor, sabendo não, ele tem a ideia do que vai passar, né? Às vezes a gente tem a ideia, mas a gente nunca passou, a gente não sabe como é. Não, exatamente. Então, dentro dessa perspectiva de não saber o que é, eu não vou perguntar a pergunta da Lili aqui, que ela pergunta em que consiste a emboscada. Mas eu não quero que o senhor responda sobre isso. Vamos deixar a emboscada meio no imaginário coletivo e também de quem vai fazer o curso especificamente.
A emboscada consiste em um treinamento na mata. É isso que consiste. Um treinamento na mata onde vão acontecer algumas situações de defesa pessoal. É isso que consiste, basicamente. Né? Então, seria a conclusão de mais um estágio. Né? O aluno ele chega aos exames do lenço azul com 2 movimentos, né? Depois ele aprende mais 23 quando está se preparando para formar. Né? Quando ele chega no lenço vermelho, ele vai se especializar naqueles 52 movimentos. E a finalização do treinamento é um treinamento na floresta. Show de bola. Mestre, tem uma pergunta. Fly, volta ali na pergunta do mestre Tonho Matéria. Volta ali. Achei bem interessante que ele colocou. Eu também achei. Olha o que o mestre Tonho Matéria colocou. Ele achou engraçado. Mestre Dunga, acho que os portugueses entendem porque foram eles que nos colocaram na emboscada escravocrata. Tá bem, mas eu acho que é eles que nos emboscaram. Não no meu caso, que sou branco, mas eu acho que é eles que nos emboscaram, mestre Tonho, né? E eu vou dizer assim, ó, quem sabe nós todos participamos dessa emboscada quando foram os portugueses a fazer. Quando foram os portugueses a fazer, nós vamos participar dessa emboscada lá. Mestre Careca, eu acho assim, que de minha parte, estou plenamente satisfeito. Quero agradecer de antemão. Mas antes de fazer isso, leva mais uma para nós. Leva mais uma música para nós aí. Toca mais uma aí, Messi. Vamos catar mais uma para a gente fechar. Vamos embora. Fazer a chave de ouro. Fechou então. Eu e o Fly jogamos aqui. Opa! Eu vou contar um caso que sucedeu na ladeira da Vila América, na ladeira lá da Vila América, na ladeira da Vila América. Contar um caso que sucedeu na ladeira da Vila América. O engenho velho, seu guimbabiço, na ladeira da Vila América. Fabricou foi com 7 soldados na ladeira da Vila América. O Barra Preta ele foi dançar na ladeira da Vila. A tarde anunciou pra Bahia inteira na ladeira da Vila América. Pois não é fácil pegar o capoeira na ladeira da Vila América. Eu vou chamar meus ancestrais da Bahia de outrora. Eu vou chamar meus ancestrais pra fazer meu jogo agora. Eu vou chamar meus ancestrais pra meu bode bater uma cara. Eu vou chamar meus ancestrais, meu Manuel do Rio. Eu vou chamar meus ancestrais, birimbau levo no tempo. Eu vou chamar meus ancestrais, eu vou chamar os eu vou chamar meus ancestrais, vou chamar Sargento Braz, eu vou chamar meus ancestrais, o Atenil e tudo mais, eu vou chamar meus ancestrais, joguei meu verso pra cima, chama meus ancestrais, a falar de quem compete, eu vou chamar meus ancestrais, por mais de 53, eu vou chamar meus ancestrais, seu vermelho 27. Valeu. Mestre, nós vamos encerrando aqui. Eu vou passar a palavra para o Conselheiro Fly para fazer as considerações. Depois eu falo. E, por último, o senhor encerra. E eu gostaria, para encerrar, assim, se o senhor pudesse fazer o hino da capoeira regional, não sei se isso é uma tradição, se é uma tradição na sua escola terminar com o hino. Mas, se for, eu, na academia do mestre Nenel, sempre que eu vou, quando encerra a roda, ele faz o hino. Então, se for na sua escola também, por favor, na sua última fala, o senhor termine com o hino da regional para nós. Tá bom, mestre? Pode ser? Tá bem, Vai lá, tá Fly. certo. Vai lá, Fly, então.
Agradecer a todos que estiveram conosco em mais essa transmissão. Agradecer meu amigo Mestre Dunga, parceiro de trabalho. Mestre Careca, sem palavras, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de nos atender, de passar um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado mesmo. E lembrando a todos que hoje à noite, às 21 horas, a gente tem a continuação da nossa conversa com a escritora Lúcia Corrêa, autora do livro Mandinga em Manhattan, hoje então, às 21 horas, horário do Brasil. Obrigado, mestre. Então, tem coisas que só a Regionar faz por nós. E uma dessas coisas é aproximar os distantes. Mestre Careca, muito obrigado. A gente não tinha tido oportunidade ainda de bater um papo. Eu fiquei muito satisfeito. Vejo no senhor assim que a tradição da Regional vai se perpetuar de uma forma excelente. Obrigado por compartilhar esses momentos com nós. Obrigado por nos aturar, né, nas perguntas, nas chateações. E, mestre, por favor, eu que agradeço a vocês pelo convite. Desculpe. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Agradeço a todo mundo que esteve participando aí junto conosco. Muito obrigado por vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para estar aqui nessa papoeira, nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, né? E momentos como esse são importantes, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Só tenho que dizer obrigado a toda a minha família, obrigado a meus alunos, obrigado ao meu mestre pela confiança de todos os dias. E obrigado a vocês, meus amigos, por me dar a oportunidade de falar um pouquinho junto com vocês sobre a nossa arte, tá bom? Muito obrigado. Mestre, axé. Axé. Mestre, antes de terminar, antes do senhor fazer o hino, o pessoal está pedindo para o senhor falar divulgar suas páginas. Divulgue suas páginas, aonde o senhor tem trabalhos na internet. Tá bom. No Facebook, vocês podem encontrar nossa escola lá, Cultural Capoeira Baiana, né? Pela internet também a nossa web, capoeirabaiana.org. No Instagram é carecaccb, @p. Na quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, semana que vem, eu vou estar batendo um papo pelo Instagram, junto com o meu amigo Marinho Parafina, professor Parafina, né? Vai ter 16 horas do horário do Brasil, 20 horas horário de Portugal, 21 horas horário da Espanha. Então vocês também estão convidados para vir fazer essa papoeira com a gente, tá bom? E isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Vamos, Diego. Vamos no hino. Focar. Salve! Salve,